O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos e irmãs, temos aqui duas leituras que podemos refletir bem hoje. A primeira é o momento em que cresce a comunidade cristã e aqueles de origem grega, lembra que na época tinha os hebreus, falava hebraico, mas o grego, pela dominação grega, era como se fosse o inglês, né? Era a língua predominante. E acabavam se convertendo também a Cristo, ao cristianismo. E eles dizem que a um certo momento as viúvas dos gregos estavam sem apoio, sustento. E eles vão reclamar, né? Eles reclamam para os hebreus. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Aí os 12 apóstolos falaram: a gente não pode parar a evangelização. Vamos escolher mais homens para dar assistência a essas viúvas e nós continuaremos a nossa missão. Foi aí que escolheram mais alguns, como Estevão, o grande Santo Estevão, Filipe, Prócoro, que seriam como se fossem diáconos para ajudar na evangelização. Aqui esse texto reforça aquilo que eu tenho sempre falado, sempre. A evangelização é uma missão do batizado. O padre, principalmente hoje, que tem pouquíssimos, não consegue mais sozinho. Nunca conseguiu, mas hoje muito menos. Se o batizado não assumir a sua missão de evangelizador e na vida assistencial, que é o que a gente vai ter que urgentemente começar a ter, essas obras sociais, né? Onde estão nossas viúvas hoje? Quantos idosos que não são visitados? Até os nossos irmãos protestantes aproveitam a nossa falta de assistência e vão induzi-los a mudar de religião. Muitas vezes eu recebo gente aqui chorando: Bom, padre, eu mudei porque na época que eu mais precisava, ninguém me deu apoio, né? Na época que eu mais precisava, ninguém deu apoio. Então precisamos urgentemente começar intensificar o nosso trabalho de assistência a quem está sozinho, às viúvas, aos acamados, né? Aos tetraplégicos. Nós vamos ver já isso esse ano, para que a nossa parte seja realmente um pouco mais completa. E a outra coisa é que você que é batizado, por isso que tem as formações, né? Graças a Deus anteontem,
muitas pessoas presentes. Tem aqueles que acompanham à distância. Não é a mesma coisa, mas já é alguma coisa. Por isso essas formações. Na quinta-feira nós falamos de novo sobre a consciência. Se você não tem formação, você não consegue evangelizar bem. Como é que você vai chegar em uma pessoa que está sendo seduzida pelo protestantismo, que te questiona sobre idolatria, sobre imagem, e você não sabe falar nada? Como? Você não tem argumento. Você vai perder aquela pessoa. Ou tantos outros assuntos sobre o que falam mal da igreja, sobre o contra-testemunho das pessoas da igreja. Como é que você vai contra-argumentar? Se você não sabe o que é corpo místico de Cristo, a igreja santa, e que seus membros são pecadores, mas que se santificam nos sacramentos. Assim como Pedro errou, foi fraco, existe a força divina do alto. Se você não sabe argumentar, quando falarem dos contra-testemunhos da igreja, você vai recuar. Então aqui fica uma provocação a vocês aqui, a quem está me ouvindo. Você está realmente rezando, se formando, né? Buscando o conhecimento da igreja, buscando os sacramentos. Também, se você não está em estado de graça, o Espírito Santo fica um pouco retraído, né? Você tem que estar em estado de graça. Como é que você fica em estado de graça? Confessando, comungando, rezando. Não deixem a missão de vocês de lado, porque vocês vão ser cobrados também, assim como eu. Claro que eu serei cobrado mais, com razão, né? Não é injusto que o padre tenha um julgamento mais pesado. E nesse caminho de evangelização, de busca, nós temos aqui o evangelho. Os discípulos estavam no mar, na barca, em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro dele. Já estava escuro. Isso é muito importante. Esse detalhe. Assim como Maria Madalena foi para o túmulo quando ainda estava escuro. O que quer dizer que estava escuro? Perdemos o sentido da vida. Ou estamos mergulhados num sofrimento e não conseguimos entender, ou começamos a perder as esperanças. Quantos de nós, quem está nos acompanhando, está passando por uma provação, uma dificuldade agora, e se sente no escuro? Aqui vem onde Jesus está e o que ele faz. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte. As tribulações do dia a dia. Tribulações muitas vezes exteriores e às vezes tribulações interiores. Você não consegue mais controlar o desespero, né? O mar estava agitado. A água, ela tem conotação de vida no batismo e de morte no mar. Né? O mar vermelho que fecha, abre para os hebreus, fecha. O mar agitado, quando você está no ápice da tribulação. Você não tem mais forças. Como muitos santos passaram, né? E que os que não são santos também. Os discípulos tinham remado 5 quilômetros. Aquela sensação que você está tentando de tudo e não resolve. O marido alcoólatra, o filho que já usa drogas. E você tenta, e nada, não muda. De repente, enxergaram Jesus. No meio do escuro, o mar agitado, os discípulos ainda buscaram enxergar Jesus. Aqui é aquele esforço. Mesmo quando você já não tem vontade, não tem mais forças, você vai à igreja. Mesmo quando você não suporta. Não precisa ter vergonha, viu? Tem gente que não suporta a missa. Quando está na tribulação. Que não suporta rezar o terço. Mas mesmo assim, você vai. Você vai no escuro, com o mar agitado, em busca de Jesus. E de repente você enxerga Jesus. No meio da tribulação.
meio que como uma sombra. É tão misturado no mar revolto que você tem medo no início. O medo representa o início do autoconhecimento. A primeira coisa que Jesus faz é mostrar quem você é. É iluminar a parte escura do seu coração que você não quer entrar. Que ali está a chave da solução das tribulações interiores. Talvez nem tanto das exteriores. Mas eu cansei de pegar gente que chega aqui desesperado. Teve uma menina que chegou aqui querendo falar comigo no final de semana, com problemas. Aí depois ela voltou sexta-feira. Calma. Falei, mudou o seu problema? Ainda não, mas eu estou muito melhor. Estou muito melhor. Esse enxergar Jesus, e Jesus, querendo ou não, quando você chega perto dele, ele ilumina o seu interior. Coisas que você não queria ver, e às vezes coisas que você não sabia que tinha. Ficaram com medo. Aí Jesus vai te dizer naquele momento, calma filho, calma filha, sou eu. Não tenhais medo. Esse é o momento que Jesus está dizendo, vamos começar um processo de libertação, de cura das suas feridas. O seu medo é porque a segurança está em ti. Você quer resolver tudo. Eu sou Deus, não você. E aí é um momento que você começa já a entender o sentido de tudo. Que tudo tem sentido. Que tudo tem um porquê. E aí vem aquele ímpeto. Quiseram recolher Jesus. Você quer levar Jesus para casa, né? Naquele momento que ele começa a iluminar, a dar sentido ao sofrimento, ou mesmo a perda. Ele ilumina partes da sua vida que você não estava pensando. Começa a te dar uma força. Sacia sua carência. Aí você quer recolhê-lo. E aqui vem um detalhe do texto incrível. São João é muito teológico, né? Quiseram recolher. Mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. O que quer dizer isso? Que Jesus, assim como ele controla a tribulação, ele controla o tempo dela e o espaço. Imediatamente a barca chegou à margem. Saiu da tribulação. O mar revolto se acalmou. Jesus é o Senhor de tudo, inclusive do tempo, do espaço. Aqui você vai entender que se você está na tribulação e é permitida por Jesus, é porque Ele sabe que você tem abertura para receber a graça para suportar a tribulação. E no momento correto, Ele te leva imediatamente à margem, onde está seguro, onde você pode pisar no chão. Mas com um detalhe, essa tribulação vai te fazer crescer para sempre. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E você viu Jesus no meio da dor. Mas para isso, tem que ter a decisão de, no meio da tristeza, no meio do desânimo, sair ao encontro de Jesus. Assim como fizeram os apóstolos, buscando Jesus na tempestade. Assim como fez Maria Madalena. Lembra do evangelho? Ainda escuro, ela foi ao encontro de Jesus no túmulo. Se ela não tivesse saído no escuro, não teria tido essa oportunidade de ver o Senhor. Chega lá, encontrou o túmulo aberto. Esses são os caminhos espirituais. Ou seja, para você se libertar interiormente de uma tribulação, depende 100% de você, do seu esforço, e 100% de Deus. Esse encontro pessoal com Cristo e a sua graça. O seu esforço e a graça. Lembra de São Francisco de Assis com o leproso? Que ele se aproximava do leproso e a repugnância aumentava. Ao invés dele recuar, ele aproximava mais do leproso. E Deus mandava, vai Francisco. E quanto mais ele chegava perto do leproso, mais repugnância ele sentia. Quando ele chegou perto, abraçou o leproso, o que ele fez? Beijou e disse, Senhor,
como que aquilo que para mim é tão amargo e difícil, com a tua graça, se torna doce e agradável. Quando você sai de si no meio da tribulação e tem um encontro pessoal com Cristo, tudo se torna doce e agradável.